Eu gostaria de ler a palavra de Deus e vamos ler em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. E nós vamos agora... Vamos ficar em pé, porque depois os irmãos vão sentar, eu vou ficar umas 2 horas, não, vou falar menos hoje. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. E vamos ler Mateus, capítulo 9, de 33 a 38. Vocês podem acompanhar na sua própria versão, mas o importante é o sentido, né? Às vezes são palavras sinônimas é a mesma Bíblia. Mateus 9, 33, diz assim: expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Poderia sentar. Nós vamos falar a respeito do tema ser cristão seguindo a Jesus. Os irmãos sabem que o IBGE diz que no Brasil atualmente nós temos 86% dos brasileiros chamados de cristãos. Mas entre os evangélicos temos 22% desses cristãos, né? Agora, que cristão sou eu? Que cristão é você? Em Atos, capítulo 11, verso 26, diz, aliás, o pastor Marcelo recentemente pregou aqui, terminando a série, ele citou que lá, esse texto, lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E até ele afirmou, cristão é um pequeno Cristo. Mas, na verdade, nós sabemos, o cristão é aquele que segue a Jesus. Ser cristão, seguindo a Jesus, deve ser cristão, imitando a Jesus, seguindo o exemplo de Jesus. Deve ser a nossa meta. Aliás, alguém pode até falar assim, como eu posso ser exemplo de Jesus? Jesus era Deus, ele nunca pecou. Mas, meus irmãos, nós sabemos que Jesus, ele disse que devemos seguir os seus passos. Aliás, 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, diz assim, que Jesus sofreu por nós, dando exemplo para seguirmos os seus passos. E aí, só nos resta fazer o quê? Como seguir melhor o exemplo de Jesus? Pode passar, meu. Nós sabemos que muita gente fala assim, não adianta você me criticar, olhe para Jesus e usa a Bíblia, não é? Hebreus 12, verso 2, diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Mas sabe que esse texto é para o cristão. O cristão deve olhar para Jesus. E quem não é cristão de verdade, deve olhar para a gente. Mas como assim? O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, não capítulo 23, que fala sobre a ceia, mas 1 Coríntios, capítulo 11, não o verso 23, mas verso 1. 1 Coríntios 11, 1. Disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem coragem de falar isso? Mas Pedro e João teve também coragem. Pedro e João, em Atos 3, verso 4, disse ao paralítico, olha para nós. O seu vizinho está olhando para você. Colega de escola, de trabalho. Nós devemos, como na igreja primitiva, procurar
imitar Jesus para que o povo veja Jesus em nós. Nós devemos pregar não só com a palavra, mas com a nossa vida. Aliás, lá na Europa, um empresário foi para o trabalho todo de terno, de mala, e lá na Europa se usa muito trem. Ele correu para pegar o trem já estava buzinando, ele esbarrou numa mesa, o menino que estava vendendo alguma coisa na estação, caiu tudo. E ele perdeu o trem. Mas ele ajudou o menino, abraçou o menino, desculpa, eu atrapalhei o seu trabalho aqui, fez uma oração, Deus abençoe esse menino. E quando ele foi andando, o menino ficou tão assustado, assim, impactado com aquela ação, e disse: moço, vem cá, o senhor é Jesus? Como nós estamos agindo no futebol, certo? Com o sexo oposto, nas transações comerciais, em seus passos, o que faria Jesus? Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus para ser mais semelhante a Jesus. Assim, não no sentido de, eu vou tentar, mas precisamos buscar. Jeremias 29, 13, diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Os irmãos sabem que a igreja primitiva, ela procurou imitar Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, ficou ali o grupo, a igreja primitiva, e diz a Bíblia, em Atos capítulo 2, verso 47, que aí nos versos anteriores de Atos 2, fala que o povo tinha tudo em comum e tal, era uma maravilha. E o verso 47 diz assim: caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. O verso 47 diz que aquele povo, aliás, alguém afirmou que o povo dizia assim: vede como eles se amam. Será que o povo está falando isso dessa igreja aqui, da nossa vida? Nós devemos buscar a Deus para perdoar mais. Buscar a Deus, pode passar, meu irmão. Nós devemos buscar a Deus para perdoar mais. Porque se nós perdoarmos, nós estaremos imitando a Jesus. João, capítulo 13, verso 34. Após o lava-pés, aliás, eu não vou falar sobre a humildade não, mas devemos ser humildes como Jesus. Após o lava-pés, Jesus disse assim, verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amo vocês. É diferente, por isso que ele falou o novo mandamento. Os irmãos lembram, quando Jesus falou dos 2 grandes mandamentos? Amar o próximo como a si mesmo. Vejam bem, às vezes, essa palavra aí pode ser interpretada, o que é amar o próximo como a si mesmo? Mas Jesus vai mais fundo e diz, João 13, 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amo vocês. Então, quando há perdão, quando há amor, há perdão. E os irmãos sabem que Jesus, na cruz, desde 6 horas, ou seja, desde 9 horas até 3 horas da tarde, Jesus na cruz pendurado por nós, pagou por nós, sofreu por nós, e Jesus abre a boca pela primeira vez na cruz do Calvário e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou os fariseus que estavam dizendo que ele expulsava pelos príncipes dos demônios. Jesus perdoou a todos, ao ponto de que o povo, os apóstolos, viu tanto aquele espírito de perdão, que Pedro diz a ele, em Mateus 18, verso 21, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão? 7? Jesus disse, não só 7, mas 70 vezes 7. Então, Pedro falou, Jesus,
tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, temos que perdoar sempre. E Jesus deu a oração, o modelo de oração. Ele diz assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Aí no verso 14, ele faz uma observação da oração modelo. Ele só fala a respeito do perdão. Ele não fala de pão, não fala de tentação, ele diz assim: porque se vocês não perdoarem uns aos outros, Deus não vai perdoar suas dívidas. Nós sabemos disso, mas nós temos dificuldade para perdoar, não temos? Quem sabe alguém aqui tem uma mágoa, uma tristeza de um pai, de um parente, de um vizinho. E, meus irmãos, a questão da mágoa é como se alguém estivesse tomando um copo de veneno para matar aquela pessoa que a gente está com mágoa. Está entendendo? Nós é que sofremos. O que é que diz ali? O perdão é uma libertação. Quem quer ser liberto hoje? Quem quer liberar perdão para alguém? Mas você pode passar uma mensagem depois do culto ou amanhã e nem precisa falar: olha, eu te perdoo. Diz assim: e aí, como vai? Mas no seu coração, perdoe. Deus vai te usar muito mais. Vamos seguir o exemplo de Jesus, perdoando como Jesus, amém? Mas podemos seguir o exemplo de Jesus, nós não vamos esgotar todas as características, o aspecto, mas podemos ir para o segundo ponto, que é seguindo o exemplo de Jesus na visão missionária. Jesus via a multidão, diz a Bíblia que ele viu a multidão. Nós precisamos ver a multidão, nós precisamos ver as multidões, nós precisamos ver o povo. Moramos em São Paulo há alguns anos, ali no Brás, ou alguma estação do metrô. Meus irmãos, e gente, e a gente olhando para aquele povo, quantos vão para o céu? Nós devemos ver como Jesus vê, nós devemos ver com a visão de Deus. Em Números, capítulo 13, Moisés manda 12 espias a Canaã. Os irmãos conhecem. Eu não vou contar a história toda, mas quando eles voltaram depois de 40 dias, 10 deles disseram: Moisés, não dá para a gente não. Eles são como gigantes, nós como gafanhotos. Não dá para ir. Mas Josué e Caleb ficaram apavorados. Que isso? Foi Deus que nos mandou, porque os 10 não tiveram a visão do poder de Deus. Aqueles 10 espias não tiveram a visão da promessa de Deus. Os 10 espias não tiveram a visão da presença de Deus. E para gravar esses pontos, você pode lembrar, o PPP não tiveram a visão nem do poder, nem da promessa e nem da presença. E a Bíblia, quando fala que devemos evangelizar, na grande comissão, que há muita gente chama de a grande omissão, porque a maioria não está pregando. Mas a grande comissão, todos nós estamos envolvidos. Aí o verso 20 diz assim: eis que estou convosco todos os dias. E Deus falou para Moisés: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Nós devemos ter visão e devemos obedecer à visão. Em Atos, no capítulo 26, o apóstolo Paulo, diante de Agripa, ele diz: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Nós precisamos, meus irmãos, procurar imitar Jesus na visão missionária e também procurar imitar Jesus na compaixão pelos perdidos, na compaixão pelos que sofrem. Pode passar. Nós sabemos que a criança nasce chorando.
E quando aquela pessoa morre, ou criança ou adulto, deixam todos chorando. A lágrima, se você for pensar, o que é uma lágrima? Vai para a ciência. É cloreto de sódio e H2O. Mas vai perguntar a lágrima de uma mãe. Nós precisamos orar e evangelizar com compaixão, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, quando viu todos chorarem, João 11:35, esse você conhece, né? É o menor verso da Bíblia. João 11:35. Jesus chorou. Mais adiante, nós encontramos em Lucas 19, verso 41, Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Meus irmãos, nós devemos evangelizar chorando, como diz Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Sabe que voltará sem dúvida com alegria. Mas sabe o que acontece em nossa época? A maioria nem evangelizando está. Quanto mais chorar. Nós não devemos evangelizar com os olhos secos. Uma certa ocasião, um homem, naquela época era conferencista, né? As igrejas batistas faziam conferência evangelística. Veio um pregador de fora e pregou, falou sobre a família. Aliás, em maio eu estive aqui e falei que a família deve servir a Jesus como Josué. E aquele homem pregou. No final do culto, uma senhora chamou ele e disse: olha, eu tenho 2 filhos adolescentes. Me dá um conselho, pastor. Eles se desviaram, vão para a festa e chegam em casa à tarde e não querem nada com Deus. O que é que eu posso fazer? Ele disse: minha irmã, olhos secos e joelhos lisos. Olhos secos e joelhos lisos. Ela disse: eu não entendi, pastor. Chore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, clama por eles. Tá bom. Ela creu na palavra, foi para casa naquela noite. Os meninos não tinham chegado, estavam em festas. Ela foi para o quarto, a luz estava acesa, ela se ajoelhou, disse: Deus, meus joelhos estão lisos, eu tenho que orar mais. E começou a chorar e falar no nome de cada um dos filhos. E eles chegaram assustando, tarde da noite, falaram: mamãe, está falando, será que ela está passando mal? A luz está acesa. Eles iam, de ponta de pé, eles iam roubar pudim na geladeira, quando chegaram. Mas passaram pelo quarto da mãe, e a mãe falando o nome deles, chorando e clamando por eles. Eles perderam até a vontade de comer pudim. Voltaram para o quarto e combinaram: vamos nos entregar a Jesus de verdade? No outro dia de manhã, mamãe, ontem à noite, de madrugada, nós entregamos a nossa vida a Jesus. E ela lembrou: eu chorei, eu clamei. Nós precisamos chorar mais os nossos pecados e também chorar tendo compaixão. Jesus sempre teve compaixão. Teve compaixão da mulher viúva de Naim. E a Bíblia diz que ele, quando viu as 2 multidões ali, Jesus, a multidão da morte saindo de Naim, e a multidão da vida, Jesus entrando, Jesus parou o esquife. Aliás, existem 2 casos interessantes, que no texto diz aqui, que os obreiros são poucos, certo? A seara é grande. E lá no Ceará, um irmãozinho disse: a seara é grande, mas os cearenses são poucos. E aí, o outro irmão disse assim: qual era o instrumento que Jesus tocava? Porque diz que ele tocou o esquife, mas o esquife é o caixão. Ele tocou e ressuscitou aquele menino. E Jesus continua hoje, querendo dar vida à juventude. Mas nós precisamos clamar, chorar, ter compaixão como Jesus. E já foi falado aqui, o grupo de louvor mencionando Lucas 18, o cego Bartimeu.
clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus curou o cego. Jesus cura. E a maior cura, o maior milagre, sabe quantos milagres Jesus realizou, registrado na Bíblia? 32 milagres. Mas diz a Bíblia em João que se fosse registrar tudo, não tinha livro para caber. Mas o maior milagre, mas quando me salvou e me resgatou, tomei rouco, milagre foi de todos o maior. Meus irmãos, o maior milagre é a transformação de vida. E Jesus tem compaixão de nós. E nós devemos ter compaixão pelos perdidos. E pode passar, meus irmãos, porque precisamos ter compaixão pelo Rio Grande do Norte e evangelizar. Jesus, diz a Bíblia no verso 35 que lemos, e percorria Jesus todas as cidades. Nós não devemos evangelizar só agora em julho. Esse é a camisa do projeto Jesus Transforma. E nós evangelizamos de manhã, uma semana todinha. Aqui, lá em Vila Maria, o pastor Marcelo disse assim: nós vamos apoiar a Vila Maria. Amém? Vocês concordam com o pastor Marcelo? Porque já apoiam no PEP. Agora eles precisam organizar a igreja no final do ano. Precisa de mais gente. Porque o projeto Trans, o projeto Jesus Transforma, 3 objetivos. Crescimento qualitativo da membresia ali da congregação. Revitalização, crescimento. Segundo ponto, crescimento quantitativo, tantos desigrejados. Você conhece alguém que já foi membro de igreja? Então o projeto Jesus Transforma vai lá de manhã, vai de tarde, vai de noite. E alguém diz: pastor, de casa em casa de noite? Certo pastor falou: pastor, vocês vão evangelizar e à noite só culto ou vão de casa em casa? Depende. 10 pessoas, mais o pessoal da congregação, alguns numa casa, outros de 2 em 2, de noite, pastor? Eu disse: sim, tá bom. Há pouco tempo, 8 horas da noite, eu recebi na minha casa 2 mormos. 8 da noite. E sabe que de noite tem gente em casa, né? Nós devemos evangelizar. Nós devemos imitar Jesus na evangelização, tempo e fora de tempo. A Bíblia diz, João 9:4, enquanto é dia, a noite vem. E o que é noite? A noite, eu já estou chegando, passei dos 70. A noite, noite da idade. A noite da morte. A noite para alguém que morreu sem Jesus. A noite vem, quando nós não podemos mais evangelizar. E a Bíblia diz assim em João 20:21. Vocês lembram de Jesus, quando ressuscitou? Aí estava todo mundo com as portas fechadas, ele disse: Pai, seja convosco. Verso 21 de João 20. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Meus irmãos, conta-se que alguém criou essa história, que Jesus, mas tem fundo de verdade, chegou no céu depois que ressuscitou, e os anjos disseram assim: Jesus, como é que foi lá embaixo? Lá na terra? Ah, foi tudo tranquilo, nasci, cresci, com 12 anos eu já estava entre os doutores, falando, sofri muito, morri na cruz, ressuscitei, e estou aqui de volta. E a mensagem salvadora? Como é que vai ser lá no mundo? Ele disse: eu treinei 12. E eles fundaram, eu fundei a igreja, e eles estão expandindo através da igreja. E se a igreja falhar? Jesus falou assim: eu não tenho outro método. O método que eu tenho é a minha igreja, para espalhar a mensagem por todo mundo. Na Zona Sul de Natal, na Zona Norte, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. A minha igreja na Zona Sul é o meu método. Diga aí para o irmão: você é o método de Deus. Diga aí: você é o método de Deus, para que o mundo conheça Jesus.
Nós somos o método de Deus. E aí a Bíblia diz, eis que estou convosco, nós devemos imitar Jesus, ser exemplo no perdão, na visão, na compaixão, na evangelização e, para finalizar, na oração. Amém? Nós devemos orar como Jesus. E vocês já ouviram, quando era criança, aquela música: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Jesus. Vamos mudar? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Jesus, eu choro como Jesus, eu evangelho. Nós devemos imitar o nosso Deus. E, meus irmãos, por falar que nós devemos imitar e seguir o Rei dos Reis, quero contar uma história para os irmãos. Um missionário na Inglaterra, chamado George Miller. Se vocês não leram a vida dele, pode ler, é muito bom. George Miller fundou um orfanato. Ele era um missionário extraordinário e conhecido por toda a Inglaterra, porque ele era um homem de Deus. Uma certa ocasião, ele estava na sua casa, alguém disse assim: Seu George Miller, a rainha da Inglaterra está aí na nossa porta. Ela quer entrar e conversar com o senhor, a rainha da Inglaterra. George Miller, pode dizer à rainha da Inglaterra que agora eu não posso atendê-la, não. Eu estou conversando com os reis dos reis. Eu estou orando, falando com os reis dos reis. Meus irmãos, como tem sido a qualidade da sua oração? Da minha oração? Como tem sido o tempo que eu me envolvo com Deus orando diariamente? E nós devemos orar com perseverança. Quero deixar um verso com os irmãos. De tantos versos que eu falei aqui, decore esse. Romanos 12, 12. Vamos dizer todos? Romanos 12, 12. Mais uma vez? 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Amém? Pode passar. Sobre a oração, nós podemos ler juntos agora. Vamos continuar lendo juntos. Vamos lá? Se você crê nisso? Foi um ensaio. Agora vamos para valer. Se orarmos, o Senhor da seara vai nos dar poder no poder do Espírito. Nós não temos condições, mas, meus irmãos, nós podemos dizer: Senhor, eu quero orar como Jesus. Pode passar, meu irmão. Nós precisamos tomar uma decisão. Vocês ouvem a respeito de Deus, nós ouvimos desde as 19 horas estamos aqui. Parabéns à igreja. Quando dá 19 horas, pum, começa, na hora. E às vezes, nós passamos um pouquinho da hora, né? Ainda bem que a ceia foi antes, porque Maria Helena foi pregar em Campina Grande, e aí falou tanto que o pastor falou para ela pregar. Falei: pastor, meus irmãos, a missionária Maria Helena acabou com a ceia, então vai ser à noite. Mas como a ceia foi antes, eu fiquei mais à vontade. Mas vamos ler o que está escrito aí, meu irmão? É muito importante isso. Vamos lá? Seguir. Que não é fácil, todo mundo concorda, mas se você tomar, você pode ouvir o dia todinho, mas se não tomar uma decisão, fica na mesma coisa. Então, eu gostaria que você, que quer de verdade seguir o exemplo de Jesus, pedir ajuda dele, primeiro levanta a mão. Eu quero continuar imitando. Levanta a mão. Agora repita comigo. Eu decido buscar e deixar o Espírito de Deus se mover em mim. Porque
Deus abençoe. Colossenses 3, 23. Tudo que fizermos, devemos fazer de todo o coração, não aos homens, porque recebereis do Senhor o galardão da herança. A Cristo Senhor nós servimos. E o galardão começa aqui. E eu até mudei a letra da harpa cristã, de um hino, e botei a seguinte letra: aqui na batalha me abençoará. Quem quer ser abençoado por Deus, procura seguir o exemplo de Jesus. Amém? O último slide agora, para o grupo cantar. Queremos ter um coração mais perto de Deus. Eu quero ser semelhante a Deus. Nós vamos cantar. Nós precisamos evangelizar a todo o Rio Grande do Norte. Agora, orando pelo projeto, cooperando, indo, mas durante a semana, intencionalmente, participando dos pequenos grupos. Sabe por quê? Jesus está voltando. E vale a pena. Queremos ter um coração igual ao de Jesus. Queremos imitar Jesus. Quem vai orar mais a partir de hoje para seguir mais o exemplo de Jesus? Os irmãos sabem, joelhos lisos e olhos secos, nós não conseguiremos se não for com a ajuda de Deus. Quem pretende sair desta noite dizendo: eu vou buscar mais ao meu Deus, para seguir mais o exemplo de Jesus, de verdade, levanta a mão para o céu. Jesus, segura a minha mão. Eu quero te seguir melhor. Deus abençoe a todos. Amém.